Boa tarde. O Primeiro-Ministro anunciou hoje medidas mais duras no momento em que o país registra 4 casos de contaminação do Covid-19, entre eles o morto. O Governo decidiu encerrar todas as empresas públicas, exceto os serviços urgentes. As escolas vão permanecerem fechadas até 17 de abril e suspenderam as ligações interilhas, exceto os casos de urgências e para abastecimento de mercadorias. Também, a partir de agora, as vendas nas ruas são expressamente proibidas. No entanto, estão a ponderar a declaração de situação emergência concessional para que o combate seja mais eficaz. Cabo-verdianas e cabo-verdianos, temos estado todos a fazer um bom combate ao novo coronavírus, o Covid-19. Mas é preciso reforçar. A situação evolui permanentemente e obriga à tomada de medidas bem ponderadas e de forma rápida. Mexem com a nossa rotina de vida e com os nossos hábitos, mas têm que ser tomadas e executadas a bem da nossa saúde, da saúde da nossa família, da saúde dos que nos são próximos, da nossa comunidade e do nosso país. O Governo vem tomando um conjunto de medidas de prevenção sanitária e de proteção ao emprego, ao rendimento e às empresas. A partir de hoje, entramos numa nova fase decisiva, com medidas mais duras de prevenção, mas necessárias, com efeitos a partir do dia 27 de março, às 0 horas, e até ao dia 17 de abril, são reforçadas significativamente para todo o território nacional as medidas restritivas para diminuir os riscos de propagação e contágio do vírus, independentemente de termos registrado até agora apenas 4 casos confirmados. Eleva-se assim o nível de contingência da Proteção Civil para a situação de risco de calamidade, o que reforça as medidas de prevenção e de reação em todo o território nacional. Em consequência, são encerrados todos os serviços e empresas públicas em todo o território nacional, com efeito a partir da meia-noite de hoje. Conforme as situações permitirem, pode-se recorrer ao teletrabalho e ao trabalho em casa, a partir de casa, mas em nenhuma circunstância ficarão os trabalhadores prejudicados no seu vínculo laboral e no seu salário. Exceptuam-se o encerramento de serviços públicos essenciais e imprescindíveis nos domínios da saúde, da segurança e da proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, serviços urgentes de registro nacional de identificação civil e serviços urgentes dos tribunais, e outros que serão aprovados por resolução do Conselho de Ministros ainda hoje. As escolas mantêm-se encerradas até o dia 17 de abril. Medidas específicas para o setor da justiça e do trabalho estão preparadas e serão encaminhadas em breve para o Parlamento para aprovação em regime de urgência. Os mercados municipais de venda de produtos agroalimentares deverão passar a funcionar com um número reduzido de vendedores e um número reduzido de clientes a determinar pelas câmaras municipais. A venda de produtos ambulantes nas ruas fica expressamente proibida. Amanhã, sexta-feira, o Governo irá anunciar um pacote de medidas dirigidas ao setor informal da economia e às famílias, em termos de proteção social, para mitigar os efeitos da pandemia sobre os rendimentos das famílias e o rendimento das pessoas que se dedicam ao comércio informal. Uma atenção especial também deve ser dada e vai ser dada aos idosos, que necessitam de acompanhamento e apoio pelo facto de constituírem grupos de risco. Não vamos deixar ninguém de fora e desprotegido. São suspensas as ligações e os voos em termos de ligações inter-ilhas.
Exceptuam-se os voos e as ligações marítimas realizados para fins sanitários, de proteção civil, evacuação de doentes, situações de emergência, deslocação de técnicos para serviços inadiáveis e imprescindíveis e outras situações excepcionais devidamente autorizadas pela Autoridade de Proteção Civil mediante controle sanitário. Exceptuam-se desta proibição as ligações marítimas para os transportes de mercadorias e para o normal abastecimento do mercado através de barcos comerciais e de pescas. Repito, o abastecimento interilhas, em termos de mercadorias e de carga, irá continuar sem restrições. Não podem é transportar passageiros. A vigilância marítima vai ser reforçada para evitar e reagir à violação de normas restritivas para o transporte marítimo. Os transportes públicos rodoviários e urbanos de passageiros devem reduzir a frequência e a lotação para metade. Hoje de manhã tive um encontro com o Sr. Presidente da República. Pondera seriamente a possibilidade de declaração de situação de emergência constitucional, o que irá permitir ao Governo reforçar as medidas de prevenção, nomeadamente a obrigatoriedade legal de as pessoas permanecerem em casa e o encerramento de serviços e empresas privadas e a obrigatoriedade acrescida de poder de colaboração de todas as entidades com as autoridades sanitárias e de proteção civil. O Governo é favorável à declaração da situação de emergência, porque dá ao Governo instrumentos adicionais e reforçados de intervenção e sugere que seja feita de imediato para permitir uma maior eficácia da execução das medidas em curso. É agora que temos que ganhar esta guerra. Ganharemos esta guerra com o reforço das medidas preventivas mais duras, mas também com o aumento rápido da consciência social dos cidadãos. E sabemos que os cidadãos têm estado a responder positivamente. Há muita solidariedade da nossa diáspora, dos nossos artistas, dos nossos desportistas. Mas se o vírus é rápido a propagar, nós, os cidadãos deste país, temos que ser mais rápidos em ficar e permanecer em casa. Lavar as mãos várias vezes por dia. Ligar para o número 811 12 sempre que tiverem algum sintoma de doença. E cumprir com rigor e disciplina as instruções das autoridades sanitárias e de proteção civil. Está na sua mão, está nas nossas mãos. Mais do que nunca, a cidadania e a solidariedade são chamados a ter um papel determinante neste país resiliente. Vamos combater e vencer. E o bom combate faz-se com você ficando em casa. Não se fica na casa, se está a criar todas as condições para ficar na casa, serviço está a ser encerrado, salário está a ser mantido, que tem razão para não sair. Só se tiver, de facto, necessidade premente e imprescindível. Que é a forma mais forte de ganhar esse combate. Porque é um vírus que está propaga com contágio. Quanto menos alguém não estiver na rua, menos alguém não estiver junto, mais eficaz é a medida que está a ser executada. Muito obrigado. E nesta manhã, o Diretor Nacional da Saúde anunciou 11 casos suspeitos do coronavírus no país. O Covid-19 chegou a dezenas de países africanos e as previsões dos especialistas são cada vez mais preocupantes. Até este momento, são quase 3.000 casos e dezenas de mortes causadas pela pandemia, que continua a desafiar as autoridades sanitárias, governos e especialistas. No continente, a progressão do coronavírus tem sido rápida. Em muitos países, os testes são insuficientes e os serviços de gestão da crise não estão preparados, apesar de mensagens tranquilizadoras dos governos dos respectivos estados no sentido de conter a propagação da doença. O diretor da Organização Mundial da Saúde, na semana passada, fez um apelo aos governos da África para se prepararem para o pior dos cenários. Na Líbia, enquanto o país é devastado pela guerra,
as autoridades do país começam a anunciar o surgimento de casos. País que tem registrado o bloqueio de petróleo, o que implica a redução do financiamento do sistema de saúde, considerado destruído por anos de conflito e instabilidade. Em todo o mundo, registram-se cerca de 414.179 casos de Covid-19 e mais de 18.440 mortes. Números preocupantes que exigem cada vez mais medidas de prevenção de cada cidadão no combate a esta pandemia, que até agora não foi encontrada uma cura. Por isso, faça a sua parte.